Eu me chamo Gisele Kendi, eu sou atriz, cantora e bailarina egípcia e bióloga. E esses são meus 3 babies, Toti, Ra e Horus. Eu sempre gostei de porco, né? Sempre colecionei porco de pelúcia, porco de porcelana, porco de tudo quanto é jeito. Eu tinha os porquinhos da Índia na minha casa, tinha 2, até que eles infelizmente faleceram. E, enfim, eu comecei a insistir com a minha mãe. Eu retomei uma ideia que eu já tinha tido anos atrás de ter um porco. Na época eu não tive sucesso para convencê-la. E aí eu comecei um trabalho de meses aí convencendo ela a ter um porquinho, mostrando vídeo, mostrando outras pessoas que tinham. Nos últimos anos, o crescimento na demanda por animais exóticos tem crescido exponencialmente. Ocorre que nos Estados Unidos e na Europa, isso se transformou em moda, né? Hoje você tem aquelas pessoas que são formadoras de opinião, tendo esses animais. George Clooney, Megan Fox, são vários artistas que optaram por ter esse animal de estimação por enxergarem nele um companheiro diferenciado, né? E isso veio para o Brasil e de repente estourou. As pessoas começaram a querer ter esse animal em suas residências, né? Então hoje você encontra em parques, você encontra eles nas pet shops, você encontra eles circulando pela rua com mais frequência do que você via antigamente. O animal deve ser documentado pelo IBAMA. Hoje existe um fenômeno que não são só dos mini porcos, mas nos animais de estimação em si, a humanização deles, né? Você tratá-los como se fossem membros da família. Houve uma época que as paixões eram por serpentes, répteis, aracnídeos, né? E nos últimos, vamos dizer, nos últimos 8, 10 anos, o porquinho tem se destacado como um pet exótico. Eu sempre colecionava uma coisinha ou outra, quando eu via já estava cheia de coisas de porcos em casa. Bonequinha, pelúcia, porcelanas, cofrinhos, tudo quanto era cofrinho que eu via na rua eu ia pegando, né? Tem a Miss Pig, tem a Miss Pig de pelúcia, Miss Pig de Funko Pop, Miss Pig de tudo quanto é jeito. E filmes, né? Sempre que eu assistia um filme que tinha o porquinho como personagem principal, eu sempre fiquei muito emocionada e sempre achei muito bacana a forma do porquinho se expressar. Realizar meu sonho de ter a minha porquinha em casa. Sempre amei todos os animais, sempre fui uma criança que nunca tive medo de bicho. E eu sempre sonhava que eu andava em lugares que tinham cobras e principalmente um chão, um deck lotado de cobras, e as cobras nunca me faziam mal. Elas davam espaço para mim colocar os meus pés. Então eu sempre vi gentileza das cobras. Nunca vi a cobra como um animal agressivo, peçonhento. E eu sonhava tanto com ele que eu falei, eu vou atrás dessa cobra que eu tô sonhando. Porque era uma coisa absurda. Eu sonhava com a mesma cobra amarela enrolada no meu corpo e era algo assim que começou a se repetir de uma maneira os sonhos que eu falei, eu vou ter que ir atrás dessa cobra. A minha família de início achou que eu era louca. Eu tive que mudar muito. Eu tive que mudar completamente. Eu tive que mudar meus hábitos, eu tive que mudar a maneira de pensar, porque desde o momento que eu peguei esses bichos lindos, né? Que para mim são meus filhos, são animais, mas são meus filhos. Eu trato como babies, né? Eu tive que me preocupar com o ambiente, tive que me preocupar com o meu dia a dia, como eu fazia e agendava o meu dia a dia, porque eles são animais que precisam de atenção. De causar um acidente. Então, desde o momento que eu tenho esses babies, eles me fizeram ver como é importante estar em cautela
e atenção o tempo todo, não só com eles. E não encontra matérias que falem exatamente o que é, falam só dos prós do que é ter esse animal em casa. E é claro que os criadores, eles te dão a informação básica, mas nem eles sabem o que é criar um porco no apartamento, porque geralmente eles criam em sítios, em fazendas, então assim, a realidade é muito diferente do que te falam, do que você presencia, né? E eu fui perceber o que era ter um porco e o que era ter uma porca fêmea no cio dentro de um apartamento. Ela gritava o dia inteiro. Ela tinha insônia, ela dormia só de uma em uma hora, talvez por sentir dor, desconforto, e eu não sabia como agir, então às vezes eu achava que era comida, eu dava comida, eu acabei acostumando ela mal, ou seja, ela acostumou que toda vez que ela gritasse, ela teria comida de volta. Então, eram 3 dias de cio que eu falo que valiam por 30. E que ele pode chegar até 100 quilos e ser considerado mini pig sim, porque um porco de fazenda ele pode chegar a 400 ou 500 quilos, né? Então a pessoa tendo consciência disso, ela realmente vai ficar mais tranquila e vai saber dar o amor e os cuidados corretos, principalmente a alimentação correta. Porque tem gente que não quer que o porquinho cresça ou engorde e acaba deixando o porquinho desnutrido com medo de que ele atinja mais do que 30 quilos. A alimentação é frutas, verduras e legumes, todos in natura, e uma ração própria para esses animais. A cobra, gente, é muito legal. São animais super fofos, tá? Mas o que acontece? Esse baby, ele tá super fofinho aqui. Na hora da alimentação é diferente, tá? Quando você vai alimentar uma cobra, ela, por puro instinto, ela é muito rápida e ela fica muito selvagem. Eu durmo super sossegada, às vezes empurro o outro para me acomodar, mas é muito engraçado porque quando eu deito, às vezes já tem um deitado assim, já tem um já na cama acomodado e vem os outros dois bonitinhos assim, né? Mamãe vai dormir, já vamos dormir. E vem para achar aonde eles vão ficar, daí eles dão volta, passam pela minha cabeça, aí escolhem aonde que vão ficar, se enrolam e dormem.